Aquilo que você trouxe ao Senhor, não fisicamente, mas espiritualmente, a sua vida. Que você possa agora se concentrar apenas nisso, em adorar, em se sentir livre, para abrir o seu coração e Jesus falar com você. Vamos louvar o Senhor?
que vence todas as batalhas por nós. O povo que é crente não precisa se preocupar com dificuldades, não precisa se preocupar com lutas, porque nós sabemos que apesar das dificuldades, das lutas que nós enfrentamos, o Senhor é conosco. Você crê nisso? Que o Senhor é conosco. Você tem a plena convicção que o Senhor é com você, ou você se esqueceu disso? Porque olha no livro de Judá, não importa quantos povos venham se unir, todos vão se prostrar perante a glória dele. Aleluia.
fiel, meu amado. Ele é poderoso. Ele é bondoso. E Ele faz tudo em nossas vidas. A grande questão é que muitas vezes a nossa fé está um pouco abalada com as situações e esquecemos ao Deus a qual servimos. Nós esquecemos que o nosso Deus vence batalhas, Ele tem oportunidades, Ele exalta, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. E sempre que nós confiamos nele, Ele é fiel para conosco. Aleluia. E através dessa canção, eu quero lhe convidar a você entrar agora no momento da oração comigo, mais profunda, para que nós possamos agora entregar a Deus de fato nosso coração, se derramando, não pedindo nada, mas reconhecendo que Ele é poderoso, que Ele é Deus, que Ele merece a nossa oração, nosso louvor. Não importa as palavras que nós venhamos ter, falar, pensar, entregamos a nossa vida por completo. Aleluia. Cante comigo. Quero subir ao monte santo de Sião, entoar um novo cântico ao Deus. Cante comigo essa canção. E mais me dá a minha vida, eu quero entregar.
Vamos continuar precisando do Senhor. Só o Senhor Deus da paz. Só o Senhor Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Deus, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. Seja um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Sendo quem sabe. Finalizamos com muito louvor. Vamos louvar o Senhor, nos alegrando.
as crianças. Vamos lá, crianças. Todas as crianças vão para cá, para que nós possamos chorar com vocês. As crianças vão para a empresa e vamos lá para eles. Pai, obrigado, Senhor, por esses meninos. Queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor possa abençoar cada um deles, que o Senhor possa guardá-los, preservá-los do mal. Que eles possam crescer na tua graça, no teu conhecimento, abundantemente, Pai, perseverando no teu caminho, que é mais importante. Que eles venham ser cheios de Deus, que eles venham ser cheios da tua palavra, que eles possam propagar, Senhor, que eles recebam de graça. Que eles venham ser espelhos dentro dos seus lares, dentro dos ambientes sociais que eles venham frequentar. Que eles possam crescer, Senhor, adultos saudáveis, perseverantes na tua palavra. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus, todos dizem. Amém. Você sabe hoje para elas? Pode ser, Deus. Quero convidar aqui o irmão Leandro para me adiantar. Depois eu vou colocar a verdade. Pela vida do teu servo, Senhor Deus, que tu possa capacitá-lo mais uma noite, Pai, trazendo a tua palavra. Usa, Senhor Deus, como instrumento de tuas mãos. E que tu venha falar, Senhor Deus, e levar em glória a teu santo nome. Obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. E todos dizem amém. Bem, eu sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, semana passada, o pastor esteve conversando comigo e me fez um convite para trazer a mensagem de hoje. E depois de 8 dias, na quarta-feira passada, eu encontrei com o pastor na igreja e ele disse: irmão, está confirmado a pregação, o senhor está pronto para pregar comigo, e pastor. Eu confesso que eu não segui aqui porque Deus não me deu a palavra, Deus não me concedeu a palavra, e eu até estava querendo ligar para o senhor, para que o senhor pudesse organizar para fazer a pregação comigo, porque até aqui a palavra não me veio. Então, já deixa o senhor de aviso, sobre aviso, porque qualquer coisa amanhã eu disciplino. Eu fico aguardando. Então, irmãos, quarta-feira eu fui para casa e fui pensando, à noite eu orei, e de manhã assim, quando eu acordei, eu já me acordei dizendo: eu vou ligar para o pastor. De manhã assim, quando eu ligar para o pastor, eu vou falar para ele, levar a mensagem. Mas no momento em que eu estava lavando o rosto, que eu estava olhando no espelho assim, a palavra veio. Deus me deu a palavra. Então, não é para vir para a Bíblia, né? Aí já foi meditar na palavra do Senhor. Então, Deus me concedeu, eu creio que o Espírito Santo de Deus foi quem dirigiu a palavra de Deus para ser pregada nessa noite. Então, irmãos, o pastor ele tem pregado durante esse mês uma série de mensagens sobre as profecias de Daniel. No livro de Daniel, a pregação da profecia sobre o tempo do fim. Então, durante esse mês, o pastor vem pregando essa mensagem. Alguns dos irmãos não estavam aqui, mas Deus me deu exatamente a mensagem do livro de Daniel. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Daniel, no capítulo 7. Vamos continuar estudando as profecias do tempo do fim, a palavra de Deus. Vamos, Daniel capítulo 7, e vamos ver o que Deus vai nos ensinar na sua palavra dessa noite. Daniel capítulo 7, versículo 1. Os irmãos podem acompanhar comigo a leitura.
para meditar na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, no 7, versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatia o mar grande. Aqui, irmãos, a gente já pode ver a profecia do Senhor, que quando a palavra do Senhor fala em ventos, ventos na profecia significam guerra, batalhas, conflitos. Mar, no mar grande, mar, irmãos, na profecia significa nações, multidões, povos e línguas. Então que os irmãos possam prestar bem atenção, porque em qualquer livro da Bíblia que você encontrar a palavra mar, na profecia vai significar nações, povos e línguas. Então Daniel, ele disse que ele viu os 4 ventos combatendo o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então, irmãos, 4 animais subiam do mar. Vemos que, irmãos, na profecia, muitos países do mundo, até os dias de hoje, eles são representados por animais, né? Então, aqui Deus, ele representa as nações, 4 reinos que nós vamos estudar aqui para frente. Esses reinos sendo representados por animais, né? E os 4 animais, eles sobem do mar, subiu do mar. Então a gente vê que esses 4 animais, que são 4 reinos, eles subiram do mar. O mar, irmão, significa nações, povos, línguas. Então esses animais, esses reinos, eles subiam no meio dos povos, no meio das nações. Mar, povos e línguas. Então esses animais surgiam no meio das nações, no meio dos povos. O primeiro, no verso 4 diz assim: o primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé. Posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Irmãos, aqui esse primeiro animal, ele era como um leão. Então esse primeiro animal, ele representava o reino de Babilônia. Babilônia, durante o reinado de Nabucodonosor, que era o rei principal de Babilônia, ele era representado por um leão. E a profecia diz que tinha também asas, como asas de águia. Então, irmãos, Nabucodonosor, no tempo da sua arrogância, do seu poderio, era muito orgulhoso e arrogante. Ele se gabava do seu poder, da sua autoridade, do seu poderio. Porque a Bíblia diz que ele fazia, a quem ele queria, ele fazia viver, e a quem ele queria, ele matava. A vida do homem estava diante das suas mãos, era muito poderoso, e ele se gabava disso. Mas chegou um dia em que Deus disse: você vai, eu vou derrubar você do seu trono, vou tirar você do seu trono, eu vou levar você para o meio dos animais, e lá você vai comer capim como um bicho. E a Bíblia
diz, irmãos, que Deus tirou Nabucodonosor do seu trono e levou-o para o meio dos animais. E lá ele foi transformado em um bicho de penas. Provavelmente era uma avestruz, algo como uma águia que tinha pena. Então ele recebeu um coração de animal, um coração de bicho. E a profecia está dizendo aqui que Deus que foi levantado da terra e posto em pé como um homem, ou seja, ele estava como um animal, de repente Deus levanta ele, coloca ele em pé e coloca nele um coração de homem, ou seja, Deus restitui a Nabucodonosor o seu reino e faz com que ele volte para o seu trono e volte para o seu domínio. Quando Deus tira a arrogância de Nabucodonosor, aí Deus ele reconhece que Deus é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, domina todos os reinos da terra, e Deus faz com que ele volte para o seu trono e domine sobre o seu reino novamente. Mas a Bíblia vai relatar, lá no livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 4, se eu não me engano, que Nabucodonosor ele se converte ao Senhor, ele deixa a sua arrogância e o seu coração se volta para Deus. No capítulo 4 vamos ver que Deus ele vai dar um testemunho reconhecendo o poder e a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, aqui no capítulo 5 diz assim: Daniel diz: eu continuei olhando, e eis que um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Olha, irmãos, o primeiro animal era como um leão. Agora o segundo animal, ele é representado como um urso. E esse animal, ele é o rei de Medo-Pérsia. O que acontece? Medo-Pérsia, dominado por Dario, por Ciro, ele vai de encontro à Babilônia e derrota o rei de Babilônia. Ele derrota também o Egito, derrota uma outra nação por nome de Lídia. Então, por isso que a profecia vai dizer que ele tem 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Então, o rei do Medo-Pérsia, ele destrói o rei de Babilônia, de Nabucodonosor, toma o rei de Babilônia, ele derrota a nação da Lídia e também ele devora o rei do Egito. Por isso, ele tem 3 costelas nos seus dentes. Foi esses 3 reinos que ele destruiu com o seu poder. E enquanto o rei do Medo-Pérsia está no poder, na sua autonomia, aqui no versículo 6, Daniel vai dizendo: depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. E tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, irmãos, esse terceiro animal, ele era representado como um leopardo. Ele tinha 4 asas, 2 asas, e também tinha 2 cabeças. Esse 4 reino representa o reino da Grécia. Era comandado por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, um homem que ficou dotado na história da humanidade por ser um rei muito valente, um rei que dominou toda a região do Oriente Médio. Muitos reis foram dominados por ele. Mas o
Esse leopardo ele tinha duas asas, porque ele conseguia as conquistas da terra muito rápido. Ele conseguiu destruir muitas nações de uma forma muito veloz. A história vai dizer que em 12 anos de luta, ele conquistou muitas nações, se tornou o maior rei daquelas regiões do Oriente Médio. Né? E a Bíblia vai dizer que também esse animal, ele tinha 4 cabeças. Essas 4 cabeças desse mesmo animal, ela representa os 4 generais de Alexandre o Grande. Então Alexandre ele tinha 4 generais que andavam do seu lado, estava andando para fazer conquista de novos reinos em grandes batalhas. A história vai dizer que Alexandre o Grande, quando ele conquista muitos reinos, que ele está ali no descanso agora, depois de muitas conquistas, a Bíblia vai dizer que Alexandre ele morre. Analisando a história, vamos ver que Alexandre ele sentiu uma febre, uma forte febre. E a história vai dizer que através dessa febre Alexandre morreu. Ninguém sabe qual foi o tipo da doença sobre a qual Alexandre sofreu, mas através dessa febre ele foi evitado, ou seja, ele foi exterminado, morto, sem guerra, sem nada, simplesmente ele é exterminado. Porque a profecia vai dizer que ele vai ser tirado sem guerra, sem luta. Então ele é tirado, ele morre. E a conquista de Alexandre, os reinos que ele conquistou, esses reinos foram divididos sobre os 4 generais de Alexandre. Ou seja, as 4 cabeças desse reino ganharam domínio e passaram a dividir o reino de Alexandre sobre 4 partes, sobre 4 regiões. Cada general desse passou a dominar, né, uma parte do império de Alexandre o Grande. Aqui no versículo 7, diz assim: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que solejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Aqui está, irmãos, o mistério dessa profecia. Aqui está o centro do desenrolar da profecia de Daniel. A gente vai ver que esse quarto reino ele era forte. Era o reino de ferro. E ele tinha, irmão, 10 chifres na sua cabeça. A profecia vai descrever, a história vai descrever que esse reino, esses 10 chifre na profecia significa poderes. O reino é dividido. Esse chifre ele tem 10 chifres, que significa 5, ou seja, 10 reinos. 10 reinos que estavam acoplados neste animal terrível. A Bíblia não vai descrever que animal, que tipo de animal era esse, mas pela história, todos os historiadores concordam que esse quarto animal era o Império Romano. O Império Romano do Ocidente. Era terrível. O Império Romano ele conquistou o Oriente Médio e ele passou a dominar a terra de Israel, ou seja, passou a dominar Jerusalém e aquelas regiões onde ali
exige desenrolar o reino do povo de Deus. Então, irmãos, Roma é o quarto animal da profecia de Daniel. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas surgiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Ou seja, daquele animal tinha 10 pontas. Daniel, quando olhou, ele viu que 3 pontas daquelas 10 foram arrancadas para dar lugar a uma ponta pequena que estava subindo no meio das 10. Então, daquelas 10 pontas que estavam subindo, 3 delas foram arrancadas para dar lugar àquele chifre pequeno que estava subindo no meio daquelas 10 pontas. Eu continuei olhando, e até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como uma limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as suas rodas, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, irmãos, a profecia aqui no versículo 9 vai descrever o reino de Deus, ou seja, o julgamento da raça humana. Ele vai dizer que foi posto nos tronos e o ancião de dias sentou. O ancião de dias, irmão, aqui é Deus, é o Criador, Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que milhões de milhares o serviam, ou seja, os anjos o serviam. Os anjos estavam ao redor do trono de Deus, servindo e glorificando o nome do Senhor. E milhões de milhões estavam diante dele. E abriram-se os livros. Aqui, irmãos, está o dia do julgamento final da raça humana. Aqui está a decisão da vida de cada ser humano que habitou sobre a face da terra. Aqui habita a decisão de toda a alma que habita sobre este mundo. Aqui haverá o julgamento final da alma de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos, irmãos, aqui analisar como o retrato aqui da glória de Deus, o trono do Todo-Poderoso, a majestade da glória de Deus. Diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Irmão, a Bíblia não relata quais são esses livros que serão abertos. Mas vamos ver uma palavra que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse assim: olha, eu a ninguém julgo, mas a palavra que eu vos tenho falado, essa vos há de julgar no último dia. Então, irmãos, pela palavra do Senhor Jesus, pelo Evangelho da salvação que nós estamos pregando e ouvindo no dia de hoje, por esse mesmo Evangelho, seremos julgados no dia do juízo final. Eu a ninguém julgo, mas a palavra que eu vos tenho falado, essa vos há de julgar no último dia. Irmãos, isso eu estou me arrepiando aqui por essa palavra. Porque, irmãos, é uma conexão do que o Filho de Deus falou, do que a profecia está nos revelando aqui, do dia do juízo final. Isso é muito sério para nossas vidas, para nossas almas. E levar em consideração toda a palavra de Deus, toda a palavra do Evangelho que o Senhor Jesus deixou escrito para que nós servimos e obedecemos. Louvado seja
seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, tudo que nós praticamos aqui na terra está sendo escrito diante de Deus. E neste dia, no dia do julgamento final, tudo que praticamos aqui, tudo que fazemos, todas as nossas obras, seja elas boas ou má, naquele dia vamos dar conta diante de Deus. Deus vai trazer todas as obras que praticamos diante dos olhos, dos nossos olhos, e pelas nossas obras seremos julgados diante de Deus. Irmãos, o momento em que nós estamos diante de Deus, 1 hora, 2 horas, não é nada. Um dia que você vem para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para louvar o nome do Senhor, não é nada. Um dia que você sai para evangelizar a palavra de Deus, levar o conhecimento do Senhor para as vidas que estão morrendo aí, sem conhecimento, afastado de Deus. Oh, irmão, se nós meditarmos bem o tempo que nós estamos perdendo em não fazer a vontade de Deus, irmão, a gente deveria repensar novamente nossa vida. Estamos negligenciando, irmão, tempos oportunos que Deus está nos concedendo para que possamos fazer algo para agradar a Ele, para que neste dia sejamos agradados diante de Deus. Viemos receber do Senhor o galardão, a palavra com que Ele diz: vinde bendito do meu Pai. E que não venhamos, irmão, receber naquele dia aquela palavra: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus venha encher o nosso coração de fé, venha dar graça, para que a gente venha se dedicar mais ao reino de Deus. Não é a religião que vai salvar. Quem vai salvar é Jesus, através da sua santa palavra. Então não importa a religião que você está, o que importa é você obedecer a palavra do Senhor Jesus, obedecer os mandamentos que Ele falou. Isso é o importante para nossas vidas, para nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: então estive olhando por causa da ponta, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes dado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas visões da noite, versículo 13 ainda, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dia, e o fizeram chegar até ele. Então, irmãos, o dia da vida do Senhor é um dia glorioso. É um dia que Ele veio para tomar o reino, para estabelecer o reino de glória. E esse reino ele será estabelecido para sempre. Esse reino não terá fim. Todos aqueles que receberam a salvação em Jesus farão parte desse reino de Deus e habitarão para sempre com o Senhor. Então, irmãos, que Deus venha nos fortalecer, nos dar mais fé, para que venhamos nos entregar mais, para receber de Deus esse galardão, essa graça, essa bênção gloriosa, que é a salvação eterna que nos deu para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E foi-lhe dado domínio e a honra para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, único, que não será destruído. É um reino eterno, um reino para sempre. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Quando Daniel viu, irmão, essas visões, ele ficou espantado com as visões que Deus deu para ele.
Ele ficou maravilhado, porque era algo real demais. Glória a Deus. Cheguei a um dos que estavam perto e peguei-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez saber a interpretação das coisas. Agora, irmão, Daniel, ele chega diante do anjo do Senhor, que está perto dele, e agora Daniel ele vai pedir ao anjo do Senhor a interpretação de tudo aquilo que ele sonhou, de tudo aquilo que ele viu. Então o anjo do Senhor agora vai explicar para Daniel tudo que ele viu na visão. Ele vai dar a interpretação de tudo aquilo que se passou pelas visões da sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo do Senhor disse assim, versículo 17, do capítulo 7, versículo 17 diz assim: o anjo disse, estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Viu, irmãos? Lá na profecia ele disse que se levantariam do mar, mas agora o anjo disse que se levantarão da terra. São quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o rei e possuirão o rei para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobrava, e também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia de diante da qual caíram 3. Daquela ponta dele, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme do que as das suas companheiras. Então, irmãos, Daniel agora, o anjo do Senhor vai dar para Daniel agora a interpretação daquelas 10 pontas daquele animal, do quarto animal. Porque ele observou que quando no meio daquelas pontas ali, estava subindo um chifre pequeno, uma ponta pequena. E à medida que aquela ponta pequena estava subindo, 3 daquelas 10 pontas que estavam naquele animal foram arrancadas. E Daniel ele teve curiosidade de saber o que significava aquilo. Ele não perguntou pelos outros animais, ele perguntou pelo quarto animal, porque era estranho, era algo diferente, era algo misterioso. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21 diz assim: eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Então, irmãos, essa ponta, ela fazia guerra contra os santos do Altíssimo e vencia. Ou seja, essa ponta que surgiu naquele animal, quem era o animal que tinha 10 pontas? O Império Romano. Eu descrevi aqui nos outros animais qual eram os impérios, mas esse quarto animal, ele representa o Império Romano. Então o império, cada ponta que surgia ali era 10 reinos que iria surgir no Império Romano. Então o que acontece? O Império Romano, ele é desfeito, ele é destruído, o Império Romano. Depois que o Império Romano ele é destruído, o que acontece? O Império Romano ele é dividido em 10 nações. Ele se divide em 10 reinos. Esses reinos são as pontas que Daniel viu na visão. Então,
Esses reinos, esses 10 reinos, eles têm uma localização. Esses 10 reinos são localizados ali na região da Europa. A região ali da Europa, onde existe hoje aquela união, a União Europeia. A União Europeia, irmãos, foi ali que foi distribuído os 10 reinos que surgiram do Império Romano. Aqueles reinos de hoje, a União Europeia, que parece que é 27 a 28 países, são os reinos que surgiram do Império Romano. Mas o que acontece? O anjo vai dizer para Daniel que no meio daqueles 10 reinos foram arrancados três pontas. E essas 3 pontas, irmãos, que foram arrancadas, elas foram arrancadas para dar lugar ao reino, ao novo reino pequeno, mas que era estranho, era diferente de todos. Nós vamos ver, irmãos, que esse chifre pequeno, a profecia vai dizer que ele vai durar até a vinda de Cristo, até o tempo em que o Senhor Jesus voltar. A profecia começou lá com o Império Romano. O Império Romano se desfaz, aí no meio do Império Romano vai surgir uma ponta pequena, no meio dos 10. Então lá no meio da Europa, no meio daqueles países, surgiu uma ponta pequena. E quem é essa ponta pequena? Essa ponta pequena, irmãos, ela significa o catolicismo romano, a igreja romana. Porque a igreja romana foi quem herdou o trono do Império Romano, ou seja, o Império Papal. É hoje o Império Romano do passado. Então, esse Império Romano, no tempo passado, lá no século 18, 16, eu não sei, no tempo passado, a Bíblia vai dizer que o Papa de Roma, ele matou mais de 50 milhões de cristãos, perseguindo a igreja, o povo de Deus, porque todo aquele que não aceitasse os dogmas de Roma era morto pela Inquisição. A Inquisição romana, irmão, ela matou, a história diz que mataram mais de 50 milhões de pessoas, entre pessoas queimadas vivas, pessoas torturadas, todo tipo de atrocidade, foram mortos pela Inquisição papal. Esse império, ele age contra Deus. Por quê? A Bíblia diz que maldito todo aquele que adorar a imagem de escultura. A Bíblia diz que é uma maldição para todo aquele que adorar uma imagem de escultura. E essa religião, eles induzem as pessoas a adorar e se curvar diante de uma imagem de escultura. Um engano maligno para destruir as almas, para levar almas para a perdição, fazendo as pessoas agirem contrário à vontade de Deus e à palavra do Senhor, com o nome de cristianismo, mas o cristianismo que leva as pessoas ao oposto de Deus, leva as pessoas ao oposto de Deus. Então a Bíblia vai dizer, a profecia vai dizer que esse tipo pequeno, se nós analisarmos na história, analise bem, qual é o maior, qual é o menor país do mundo? O menor país do mundo, irmão, é o Estado Papal. O Estado Papal, ele é o menor país do mundo, é uma nação. Me parece que ele tem 42 hectares de terra. É a única nação do mundo, mas porém domina sobre os reis da terra, todos os reinos da terra. Um presidente
nos Estados Unidos, quando ele é eleito, a primeira coisa que ele faz é ir lá diante do Papa para pedir a bênção dele. No entanto, depois do quando, logo após a queda do Império Romano, quando Roma papal começou a dominar, para um imperador ser coroado e receber o domínio, ele tinha que ir lá para o Papa coroado. Se o Papa não coroasse ele não seria imperador. Foi aí que Napoleão Bonaparte, na época do governo de Napoleão Bonaparte, começa a governar. Ele vai lá diante do Papa Pio VI, para ser coroado. E quando ele chega lá, a história vai dizer que quando o Papa pega na coroa para colocar na cabeça do nome de Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte toma a coroa do Papa e ele mesmo se coroa. Ele pegou a coroa e ele mesmo se coroou. Aí o papado viu que a coisa não estava boa. A história vai dizer que um ano depois da coroação de Napoleão Bonaparte, ele mandou o seu general Berthier, que era o general particular de Napoleão Bonaparte, ir até Roma, e chegou lá, deu ordem de prisão do Papa, prendeu o Papa e levou o Papa para a França, e lá o Papa foi preso e ele morreu na prisão. Depois a igreja ela perdeu todos os estados que dominavam, porque a igreja, irmão, ela arrecadava milhões de dinheiro de dações, e ele perdeu todo o poder político que tinha. A igreja em si, ela continuou, mas não tinha poder nenhum, apenas a igreja, mas o poder político havia acabado. Porque Daniel vai dizer aqui, o anjo do Senhor vai dizer aqui, que porque ele é diferente de tudo? Porque além de ele ser um poder religioso, ele é também um poder político. Aí é onde está a diferença do quarto animal, do juízo pequeno. Porque ele é diferente porque ele tem o poder religioso e o poder político. E na época de Napoleão Bonaparte, ele perde o poder político. Então ele perdeu todo o poder que existia. Aí foi a ferida de morte. A ferida de morte começou nesse período. A profecia vai estudar no outro período. Mas a Bíblia vai dizer que, a história vai dizer que quando foi agora, no tempo do imperador Mussolini. Mussolini agora, ele restitui o poder papal e ele dá um vasto território para que Roma pudesse montar o seu estado. E aí, hoje habita o estado do país de Roma, dado por Mussolini. Mas ainda não se completou, porque a coisa ainda vai até a vida do Senhor Jesus. Roma vai estar no domínio. Diz aqui a palavra do Senhor: e vi na sua visão, e vi na visão acontecendo, quando vi que eu estava na cidade. Versículo 23 diz assim: disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Esse reino, irmão, vai chegar um tempo em que esse império papal que domina até o dia de hoje, ele vai dominar toda a terra. Ou seja, o anticristo, ele vai passar a dominar toda a terra através desse poder. Vai subjugar todas as nações da terra. O poder papal vai fazer isso. Enquanto as 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, aquilo que eu falei lá no início, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e
e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues às suas mãos por um tempo, e tempos, e metade e um tempo. Nós vemos, irmãos, como eu falei, na era passada, como milhões de cristãos foram mortos pela Inquisição papal. Uma confirmação da profecia. E ele proferirá a palavra contra o Altíssimo. Se nós formos analisar, irmão, o que o Papa tem falado de blasfêmia contra Deus, não está fora da cogitação. Porque é uma blasfêmia em cima da outra contra Deus. Mas o juízo estabelecerá e tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Mas Deus, irmãos, vai tirar esse domínio e vai estabelecer o reino, e o reino será dado ao povo dos santos de Deus até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade de todos os reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, irmãos, a gente vê que já houve muitas atrocidades do Império Romano pagão. Já vimos também muitas atrocidades do Império Romano presente, que é o Império Papal. E ainda está faltando uma fase, que é a última da história da raça humana. Esse poder, irmãos, ele vai dominar o mundo todo. Todo mundo. Ele vai subjugar toda a humanidade. E a Bíblia diz que para a gente vencer essa batalha, essa luta, essa provação que vai vir, a gente só poderá vencer pela fé. Ninguém na face da terra passará por essa situação se não for pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não estou falando isso para intimidar os irmãos, mas estou falando que a profecia tem anunciado, que Deus tem anunciado. E o tempo está se aproximando. O tempo do fim está aproximando velozmente. Nós estamos vendo os reinos, os senhores do mundo se regimentando para criar uma crise mundial, para assim toda a humanidade ser subjugada. É uma guerra aqui, é outra guerra ali, é uma crise econômica aqui, é uma crise econômica ali. O dinheiro daqui a pouco está acabando, já não tem mais dinheiro no comércio. Os bancos que antes a gente chegava, eram centenas de pessoas, bancos abarrotados de pessoas. A gente chega nos bancos hoje, já não vê quase ninguém, porque as pessoas não usam mais o dinheiro, não precisa mais ir no banco para fazer, é tudo digital. E as pessoas acham isso maravilhoso, mas na verdade não. Estamos caminhando para uma presa. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente passe a orar mais, que a gente passe a jejuar, ler a palavra e se consagrar naquilo que eu toquei, irmão. O que está por vir é algo muito pesado. Só podemos, irmãos, passar por essa crise pela fé em Jesus. E não duvidar. A Bíblia diz, irmão, que nós não podemos duvidar. Nós temos que erguer a cabeça, confiar em Cristo, não somente. Porque sem Jesus, irmão, ninguém poderá ser salvo. Não é a religião que vai salvar o mundo, mas é Jesus Cristo. Porque foi Ele, irmão, que derramou o seu sangue na cruz para nos redimir do pecado. Aleluia, glória a Deus. Somente através dele, pela fé na sua santa palavra, teremos a salvação. Muitas religiões estão pregando e dizendo que a igreja ela vai ser arrebatada daqui sem ter que passar pela provação. Mas a Bíblia diz que para Jesus levar o seu povo da terra, a igreja passará pela provação. Todos nós, se estivermos vivos, passaremos por essa provação. E para passar por ela, temos que estar
cheio de fé em Jesus. O engano, irmão, prevalece desde o início até o fim. O engano, a Bíblia diz que Jesus disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque o adversário, ele vai fazer sinais para enganar, se possível, até os escolhidos. E nós estamos vendo o engano, porque nós só podemos conhecer o engano através da palavra do Senhor, conhecendo, verificando, analisando e provando a palavra de Deus, para não sermos enganados. Deus abençoe. Essa foi a palavra de Deus para o nosso coração essa noite. Eu agradeço em nome de Jesus. Você quer com Jesus? Glória ao Senhor. Você que trouxe sua fé, que está aqui no altar, para que nós possamos estar contribuindo para esta obra maravilhosa que tem que ser realizada. Amém? Yeah.
obrigado pelos louvores, obrigado pelos profetas, e que elas que o Senhor possa nos levar em paz para casa, Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando constantemente debaixo da tua graça. É isso que nós pedimos em nome de Jesus, todos dizem amém.